finalizando o módulo 4, eu irei falar com vocês sobre força de vendas e as etapas no processo de vendas. Quando nós colocamos a palavra força de vendas, eu gosto muito disso. Poderíamos usar time, equipe, etc. Mas força é um termo que está nos livros do Kotler, e eu gosto muito de Kotler. Então, boa parte, inclusive, da nossa bibliografia se deve aos livros de Kotler. Então, eu peço para você, amigo gestor, empresário, pensar qual a razão de ser de uma equipe de vendas? Qual o papel do vendedor na organização? E que tipo de vendedor o mercado deseja? Gestor, empresário, que tipo de vendedor você deseja? Comentei lá no módulo 1, quando nós fizemos a introdução, a palavra vendedor, onde existe até mesmo um certo preconceito com ela, quando nós escutamos as pessoas, infelizmente, devido a um mercado onde existe um desemprego, buscando emprego e falam assim, pode ser até mesmo uma vaga de vendedor. Quando nós vemos esse termo desgastado e nós precisamos criar abordagens com outros nomes, como representante comercial, gerente de contas e vários outros nomes para dizer que é a mesma coisa de vendedor. Que tipo de vendedor você deseja contratar para a sua empresa? Quando nós falamos do organograma lá na estrutura organizacional e falamos da divisão de responsabilidade e funções, é importante que você coloque as atribuições deste vendedor para o seu negócio. Nos aprofundando ainda, quando nós pensamos na força de venda, nós podemos fazer análise de 3 eras. Ok? A era 1 corresponde aos anos de 55 a 75, onde o vendedor tinha como ferramenta um script de vendas. Esse script é importante ainda hoje? Nós podemos utilizar de um script de vendas, principalmente quando nós pensamos na negociação. É importante que você faça simulações com o seu vendedor, pensando, se o cliente apresentar determinada objeção, nós temos determinada solução. Quanto maior o número de informações neste relatório, melhor será a possibilidade de venda. Porém, nesta década, ou neste período da era 1, das décadas de 55 a 75, o vendedor seguia um script. Nós não podemos apenas seguir este script, é necessário que tenhamos criatividade. Pois, se o vendedor seguir apenas um script e o cliente fizer algum questionamento fora desse script, o vendedor ficará perdido e não saberá apresentar uma resposta condizente com a realidade da comunicação necessária. O vendedor tinha a obrigação de apresentar e fechar. Ou seja, será que esse vendedor tinha preocupação de atender a necessidade e desejo do cliente? Ou era um vendedor que simplesmente estava preocupado em persuadir o cliente? Quando nós falamos das características empreendedoras, eu disse que tenho um certo receio quando eu observo tantos cursos de técnica de venda somente falando em persuasão. A persuasão está relacionada à argumentação legítima ou não. Eu não gosto dessa questão ou não. Eu prefiro trabalhar com negociação ganha-ganha, onde realmente eu vou prospectar um cliente que será fiel ao meu negócio, que tem as informações positivas sobre o meu produto ou serviço, que vai atender às necessidades e desejos dele, sem informações simplesmente focadas na venda a curto prazo, sem o atendimento contínuo deste cliente. Então, o vendedor deveria persuadir o cliente sem preocupação com o mesmo, somente com os produtos a serem comercializados, vendidos. Então, nós temos ainda a observação relacionada à era 2, que vai de 75 a 95. A era 2 ela é bem interessante. Eu não me preocupo quando eu visito clientes que ainda estão na era 2, porque para chegar na era 3 é muito fácil. O vendedor da era 2, ele tinha como objetivo perguntar e fazer as análises da necessidade do cliente. O vendedor, ele escuta o cliente. O vendedor da era 1, ele estava preocupado em persuadir, em fechar o contrato. Atenção, existem vendedores que falam assim para o cliente, confie em mim. Pedir confiança para o cliente, principalmente no primeiro contato, é você gerar uma mensagem subliminar negativa. É como se o cliente tivesse uma sirene vermelha no cérebro que despertasse e falasse assim, confiar? Por quê? Eu não conheço essa pessoa, por que eu devo ter confiança nela? Agora,
A confiança, ela se ganha a partir do momento que o meu vendedor passa a ouvir o cliente. E na era 2, de 1975 a 1995, o vendedor ele é treinado para ouvir. Amigo gestor empresário, nós sabemos que um bom vendedor, ele fala bem, ele fala muito, porém muitas vezes ele tem dificuldade para ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir o nosso cliente para que a confiança seja inspirada. O vendedor da era 2, ele também soluciona problemas. O cliente apresenta a sua necessidade e o vendedor a melhor solução. Observem, o vendedor apresentou a melhor solução. Porém, na era 3, nós podemos ampliar isso. Como? A era 3 ela começa em 95 e vem até os dias atuais. A era 3, nós temos a análise dos processos. A análise dos processos de negócio do cliente. Todo e qualquer cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele é um negócio. Eu o trato como um negócio. O vendedor é fonte de vantagem competitiva. Já comentei com vocês, antes de sermos gestores, empresários, também somos clientes. Também gostamos de comprar produtos ou serviços em determinadas empresas. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas vocês já foram até alguma loja e pediram para falar com um determinado vendedor? Comprar com um vendedor específico? Se você já fez isso, é porque aquele vendedor é fonte de vantagem competitiva para você, porque você tem confiança naquele vendedor. Assim, deve ser o nosso vendedor da nossa equipe comercial com os nossos clientes. O nosso vendedor ele tem que ser fonte de vantagem competitiva para o cliente, analisando a situação do cliente, entendendo a realidade do cliente, para que, junto do cliente, atenda à real necessidade dele, apresentando as soluções. Aqui eu tenho um sentimento de ganho do cliente, onde o vendedor apresentou as melhores soluções, as melhores informações, e junto do vendedor, este cliente toma a decisão sobre o que ele vai comprar, qual é a solução ideal para ele. É claro que aqui nós também temos características empreendedoras, que nós já comentamos, temos características relacionadas a conhecimento do vendedor. Muitas vezes o cliente chega até a nossa empresa pedindo um determinado produto, mas não é aquele produto que vai solucionar a necessidade dele. Então, através da característica de empatia, onde esse vendedor escuta o cliente, ele apresenta a melhor alternativa para o cliente e junto dele fecha um bom negócio. Pessoal, dando continuidade, chegamos ao termo vendedor. Existem 3 tipos de vendedor. O primeiro é o vendedor tirador de pedidos. O vendedor tirador de pedidos, como o próprio nome diz, nem sempre faz a venda. Você, gestor, empresário, já esteve em alguma empresa onde você tira o produto da prateleira, vai até o caixa fazer o pagamento e o caixa fala, já passou pelo vendedor? E você é obrigado a ir até um balcão, retirar um papel, fazer o pagamento no caixa e buscar esse produto em outro espaço da empresa? Isso é o vendedor tirador de pedidos. Embora nós já tenhamos algumas empresas, principalmente da área de brinquedos, né, de shoppings, onde os vendedores são extremamente bem treinados. Porque quando você vai pedir para ele fazer esse pedido ou vai conversar com ele, ele te faz vários questionamentos para te auxiliar na melhor alternativa de presente que você está comprando. Então é possível gerar ótimos treinamentos também para o vendedor tirador de pedidos, conforme a metodologia de venda da sua empresa, conforme a necessidade aí do seu estabelecimento comercial. Existe ainda outro tipo de vendedor, que é o vendedor que recebe pedidos, ou seja, que tem a venda criativa. Nós podemos dizer a venda de eletrodoméstico, carro zero, a maioria das vendas estão dentro da criatividade. Vamos fazer uma simples análise. Venda de carro 1.0 ou carro popular são parecidos, seja nas características ou no preço. Observem que o grande diferencial está no vendedor, que tem a criatividade de apresentar o produto com boas informações, com informações que venham a atender a necessidade do seu cliente. Por último, mas não menos importante, nós temos o vendedor missionário. O vendedor missionário, eu costumo dizer que não necessariamente ele vende o produto dele. Ele faz com que outras pessoas auxiliem nesta venda.
E um grande exemplo de vendedor missionário citado nas bibliografias é o representante da empresa farmacêutica, que orienta médicos a receitarem seus produtos aos pacientes. Falamos sobre alguns tipos de vendedores, porém, todos eles se encaixam perfeitamente nesta imagem. Essa imagem de uma corrente, nós conseguimos observar 3 elos. 3 elos, por quê? Porque o vendedor é o elo do meio, ele é um elo básico que une a empresa e os clientes. Muitas vezes, os vendedores representam a empresa para o cliente e o cliente para a empresa, pois se aproximam dos clientes, oferecem benefícios, informações sobre os produtos e serviços, fazem pesquisas. Ao mesmo tempo, agem dentro da empresa como defensores dos interesses dos clientes, transmitindo as preocupações dos clientes e lidando com suas necessidades. Mas atenção! Este vendedor, ele precisa realmente ser advogado da empresa e ser um defensor do cliente. O que eu observo muito no mercado é vendedor defensor do cliente. Ele esquece de apresentar os pontos positivos e defender a empresa em momentos em que ele precisa ter uma postura de advogado do próprio negócio. Esse vendedor, ele também recebe informações do cliente que poderão ser transformadas em pesquisa. Mas, meu amigo gestor e empresário, não esqueça de formalizar a sua pesquisa através de formulários, pois esses formulários serão transformados em gráficos e indicadores que irão favorecer a sua tomada de decisão. Chegamos às etapas do processo de venda. Todo curso de técnica de venda tem essas informações. Nós poderíamos ter começado essas informações, as etapas, no módulo 1. Embora o nosso curso não seja de técnica de vendas, é importante colocar essas informações porque isso irão auxiliar a você, gestor e empresário, a este planejamento do nosso esqueleto de vendas. E eu questiono você, como é feita a prospecção do seu cliente? A prospecção do seu cliente. O que o seu vendedor faz? Ele fica atrás de um balcão, atrás de uma mesa, atrás de um telefone, simplesmente esperando a ligação do seu cliente? Ou ele realmente faz uma prospecção, ele busca o seu cliente? É importante que nessa etapa ele possa identificar e qualificar os clientes potenciais do seu negócio. Quando nós falamos da participação em feiras, isso é uma forma fantástica de prospectar clientes. Quando nós falamos da participação de eventos, também existe uma facilidade na prospecção. E atenção, o seu vendedor poderá utilizar da rede de contatos pessoal própria para buscar também novas alternativas de prospecção e indicações de clientes. Em seguida, é necessário que o seu vendedor crie uma pré-abordagem em relação ao atendimento do seu cliente. Em momentos anteriores do nosso curso, nós já falamos, sobre o público-alvo, criamos a persona. E se essa persona estiver relacionado a um atendimento jurídico ou corporativo, o seu vendedor poderá, através dessa pré-abordagem, buscar informações sobre esse cliente no próprio site deste cliente. Desenvolvendo a minha pré-abordagem, buscando as informações, eu sei como abordar o meu cliente. E muita atenção ao marketing pessoal. Como saudar o cliente. Existem pessoas que nós cumprimentamos com um aperto de mão, existem pessoas que nós cumprimentamos com outros gestos, ou palavras, atenção às palavras. Existem formalização para alguns clientes ou tratamento informal para outros. Eu tenho um cliente chamado Ramos Indústria. A Ramos Indústria, ela é uma empresa de vestuário e atende várias marcas e possui ainda uma marca própria deles. O nome dessa marca é Manuscaps. A forma de saudação desta marca para com os seus clientes é totalmente diferente da maioria. Você não vai cumprimentar um cliente da Manuscaps com uma formalização de bom dia, senhor, boa tarde, etc. Lá o cumprimento é salve, mano, beleza? Então eu posso personalizar a minha abordagem de acordo com o perfil do meu cliente. Isto é uma análise diretamente ligada ao marketing pessoal. O nosso curso não é de marketing pessoal, mas eu preciso de ter uma atenção sim, como o meu vendedor vai se vestir, como ele vai se comportar perante o cliente. A abordagem deste cliente é de extrema importância para a continuidade das demais etapas, como a apresentação e demonstração. É a partir deste momento que nós iniciamos o relacionamento com o cliente que eu consigo a abordagem para contar a história do meu produto. Não apresente o seu produto ou serviço como algo qualquer.
Conte a história da sua empresa, conte a história do seu produto, faça com que o seu vendedor tenha conhecimento sobre a história da sua empresa. Eu conheço empresas que no primeiro dia de treinamento de um novo vendedor ou de um novo colaborador, ele tem acesso a um vídeo ou informações sobre a história da empresa. Isso é fantástico, porque isso pode ser transformado em informação no momento da venda. Conte a história mostrando os seus benefícios. Algumas objeções irão surgir? Claro que sim. Nós já comentamos como estratégia de negociação você utilizar de informações de quais serão as possíveis objeções e trabalhar com o seu vendedor a superação destas objeções. E dentro das etapas de venda, a objeção vai acontecer sim. Então, buscar saber as objeções, esclarecê-las e superá-las. Superei as objeções. Uma atenção, uma das principais objeções é o preço. Isso pode acontecer sempre, né? Nós temos uma cultura onde as pessoas querem pagar mais barato. Só que uma atenção, a superação da objeção do preço, você já trabalhou dentro do nosso caderno do esqueleto de vendas. Quando você trabalhou a proposta de valor, aquilo que você oferece de benefício para os seus clientes, esta superação do preço será feita através destes benefícios da proposta de valor. Fiz o fechamento. O cliente assinou o contrato, fechei a venda. Acabou por aqui? De jeito nenhum, não acaba aqui. Por quê? Fechei a venda, eu preciso gerar um acompanhamento, a manutenção. Eu quero que esse cliente compre novamente. Eu quero manter esse cliente no meu banco de dados de clientes ativos da minha empresa. Então, fazer o acompanhamento e manutenção para assegurar a satisfação do cliente e repetição da compra.